Olá, estudantes! Vamos dar o início ao nosso estudo de hoje, né? Nós vamos estudar o assunto permutação. O que seria permutação? Permutação é troca de posições. Por exemplo, eu tenho o número 123. Eu posso colocar o 213. Ou então o 231. Então, eu só fiz trocar a posição dos dígitos. Isso é uma permutação. Isso é uma permutação simples, tá bom? Então, o que é que nós temos? O que seria uma permutação simples? Permutação simples é um exemplo, né? Quantas e quais são as formas diferentes de 4 pessoas podem ser colocadas numa fila? Então, aqui eu tenho 4 pessoas, a A, a B, a C e a D. Vejamos todas as possibilidades. Se começar por A, se começar por B, se começar por C, se começar por D. Ou então eu posso ir trocando agora, deixando o A fixo e trocando só as posições dos demais, que está aqui. Ó. Eu troquei o C pelo D, e assim eu vou fazendo. Ó. Aqui eu tenho 6 possibilidades com o A começando. 6 possibilidades com B começando, 6 possibilidades com C começando e 6 possibilidades com D começando. Aqui são todas as possibilidades que podem ocorrer dessas pessoas estarem numa fila, ok? Nenhuma se repete aqui. Ou então a gente faz de outra maneira. Qual seria a maneira? Eu tenho uma fila, ó. Quem está na primeira posição, na segunda, na terceira ou na quarta. Quem está na primeira posição? O A, o B ou o C, né? Eu posso escolher qualquer um para colocar aqui. Quantas possibilidades eu tenho? Quantas opções eu tenho? Eu tenho 4. Vou escolher um, vou escolher o B. Aí eu tiro o B e coloco o B. Agora eu tenho quantas possibilidades? 3. Eu tenho 3 opções. Só que não é pessoas, eu não posso repetir a pessoa aqui, né? Eu tenho que pegar outra. Se eu colocar o C, ó, o C, então agora eu tenho 3 possibilidades. Tirei o C, ó. Agora sobrou 2. Quem? Botar o A. O A. Depois, só sobrou o D, é 1. Então fica 4 vezes 3 vezes 2, que é 24 possibilidades diferentes. Então é justamente o que a gente viu aqui, ó. Uma opção muito importante é que o anagrama é a mesma coisa que permutação, é troca de posições, ok? Então aqui, deixa eu apagar aqui, continuando. Seria o P4, permutação de 4 elementos, que é 24, tá bom? Professor, como assim P4? Digamos o seguinte, ó, dizemos que cada um desses agrupamentos ordenados é uma permutação simples de 4 elementos, tá? Por isso que a gente bota permutação de 4 elementos. Por que é que deu 24? Que é justamente o somatório aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 6 com mais 6, com mais 6, com mais 6 é 24. Então, permutação de 4 elementos é 24, tá bom? Só que eu tenho o seguinte, ó, a permutação simples dos n elementos de um conjunto A é cada agrupamento ordenado que contém, sem repetição, os n elementos de A. Então, por exemplo, o número de permutação simples de n elementos é indicado por Pn, que é justamente, no exemplo que a gente fez, a gente colocou o P4, né? Aqui é o Pn, que eu não sei quantos elementos são. Como é o cálculo dele? Assim, ó, a formação de todas as permutações simples de n elementos envolve n etapas. Então, eu vou ter etapa 1, 2, 3, assim sucessivamente até a última. Então, eu vou ter n, depois eu não tenho que tirar um elemento, n-1, tiro outro elemento, n-2, até chegar a ter só um elemento, né? Como a gente viu no exemplo. Só que isso aqui é justamente quem, ó? O fatorial, né? Ó. Então, eu vou ter essa ideia, que a permutação de n elementos é n fatorial, que é justamente essa expressão aqui, ó. Só você ir lá na nossa aula de
fatorial, que você vai ver que a gente estudou essa partezinha aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, o número de permutação de 6 elementos é o P6. Então é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Número de permutação com 5 elementos, P5. É 5, 4, 3, 2, 1, 120. Do mesmo jeito, P4. P4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. P3 é 6, que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Só que agora vamos trabalhar, aumentar um pouquinho o nível, trabalhar da seguinte forma. Vamos trabalhar o conceito, só que agora vamos trabalhar com letras, tá? Ali foi bem direto, bem rápido, bem simples. Vamos agora dificultar um pouquinho a ideia de permutação. Primeiro, o que seria permutação? Eu já falei anteriormente que permutação nada mais é do que eu posso chamar de anagrama, tá? Tem o mesmo significado. Então, chama-se de anagrama de uma palavra, toda palavra com ou sem significado obtido da trocando-se suas posições de letras. Então, vamos considerar a palavra universo. Universo. Aí eu vou ter o item A, B, C, D. O item A, total de anagramas. Item B, começando por consoante, terminando por vogal. Item C, tem as letras R, S e O juntas. E, por último, tem as letras R, S e O juntas em qualquer ordem. Vamos ao item A. Primeiro, total de anagramas. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser uma permutação de 8 elementos. Então, fica 8, vai ser o P8. Vai ser o 8 fatorial. Só que 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Que vai ser 40.320 anagramas. Tá? Item B. Começando e terminando por vogal. Não, começando por consoante, terminando por vogal. Agora, dificultou um pouquinho, então vamos à dica. Você vai colocar uns tracinhos, ó, tá bom? O que significa esses tracinhos? Cada tracinho desse vai ficar uma letra. Só que eu tenho 4 vogais e 4 consoantes. Ele quer que comece por consoante, termine com vogal. Sempre que ele te der uma condição, você começa por ela. Vamos começar por ela. Então, consoante. Então, aqui ó, vai começar com consoante. Quantas consoantes eu tenho? 4. Aí vai terminar por vogal. Quantas vogais eu tenho? 4. Então, começa com consoante. São 4 opções. Terminar com vogal são quantas opções? 4. Então, se eu colocar uma consoante aqui e uma vogal aqui, nessas letras aqui eu vou tirar uma consoante e uma vogal. O resto vai ficar aqui, ó, que vai, no caso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 opções, depois 5 opções, 4 opções, 3 opções, 2 opções, 1 opção, que é justamente quem? O 6 fatorial. Então fica 4 vezes 6 vezes 4, ok? Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Temos o P6, porque sobrou 6 letras, né? Fazendo o cálculo, 4 vezes 4 vezes o P6. Só que o P6, né, o P6, ó, P6, né, o 6 fatorial, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu faço o cálculo, 11.520. Tá bom, pessoal? Vamos ao item C. No item C, tem que as letras R, S e O juntas, nesta ordem. Quando eu digo juntas, elas não podem se separar. Então, qual o artifício? A mesma ideia. Ó. A gente vai colocar os tracinhos, só que a gente vai considerar R, S e O um elemento só, uma letra só. Então, ó, eu tenho U, N, I, V, E e o R, S, O considerado um elemento só.
um só. Significa o quê? Que eu não vou poder separar ele. Então, quantas letras eu tenho? No caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou ter uma permutação de 6 elementos. Só que permutação de 6 é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 720. Ok, pessoal? Lembre-se, toda vez que ele quer algo junto, você considera ele um elemento só. Um elemento só. Aí agora, quantos tem as letras R, S, O juntas em qualquer ordem? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, botar os tracinhos, só que a gente vai considerar eles como uma letra só. Só que eles podem ficar em qualquer ordem. Então, esse elemento aqui, eles podem trocar de posição. Só que eles têm que continuar juntos. Se eles têm que estar juntos, eu considerar um elemento só que eu posso trocar a posição deles. Se eu posso trocar a posição deles, então vai ser, eu vou fatorar eles também. Então, aqui, ó, eu vou ter 6 fatorial, só que eles não podem trocar a posição, então vou ter 3 fatorial. Então, no caso, é o P3 vezes o P6. O P3 e o P6. O P3 é 6 e o P6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo esse cálculo dá 720. Não, 720 não, faltou multiplicar aqui por 6. 720 é só isso daqui. Vezes 6, 720 vezes 6 vai dar 4.320, tá bom? 4.320 anagramas da palavra universo, tá bom, pessoal? Pois foi isso, não esqueça de deixar seu like. Até a próxima conteúdo. Tchau, tchau.